Salve, guerreiros amparados, estamos aqui no Echoes of Morrock novamente, mas dessa vez para falar sobre os 7 equipamentos de drop, ou drop 7, ou DR7, como você quiser chamar. Sem enrolação, já vou te jogar a lista aí de tudo que você consegue pegar, bate um print, para de preguiça e bora farmar. Ali embaixo temos também o 7 de Zen, mas simplesmente não compensa nesse server, então vou te poupar os detalhes, ok? Voltando a drop 7, é tudo isso aí que você viu na lista mesmo, mas se tu quiser uma mastigadinho, eu vou te dar aqui meu passo a passo, algumas sugestões para você não se ferrar todo nesse processo. Eu, na verdade, comecei a farmar meu set a partir do level 100. Você até pode começar antes, já dropando ali a Miner Backpack. Vai te dar 10% de drop. Você dropa lá em Minas de Embash, pega Embash, sobe ali no portalzinho de cima. Ela dropa do Pitchman, tá? E temos também a Pitchman Card, que te dá mais 5% de drop. Você pode colocar ali no Ragged Scarf, que é o cachecol eslotado que você pega no tutorial, escolhendo a opção Be Uncarry. Pelo menos foi isso que eu fiz, né? Mas a partir daqui, recomendo que você já esteja num nível mais alto, pois as coisas começam a se complicar um pouco. Ih, rapaz. Por exemplo, a Cult of Witches, que te dá 5% de drop, ela dropa lá em Abyss Lake, dropa do Mimic, um mob muito chato que só toma 1 de dano e tem vampirismo. Usa o esconderijo para não tomar Blood Flanks, senão ele vai se curar e você vai ficar na merda, certo? Temos também o combo Ashwing e Old Bull Bag, tá? Que te dá mais 10% de drop. Ambos os mobs estão lá em Kafra Warehouse, você pega ali na Dungeon Caravan. A OBB também, a OBB é a Old Blue Bag, ok? A OBB também só toma 1 de dano e alguns outros mobs ali do mapa podem te dar um certo trabalho. Lá também dropam os Kafra Rings, que podendo ser aí seu primeiro acessório para colocar essas cartas, até você conseguir algum outro acessório melhor, como Strange Metal Ring, Mark of Survivor, e posteriormente os Sage Wings, que te dão 3 slots. Detalhe importante é que você pode usar quantas OBB você quiser, você conseguir colocar, pois os bônus delas estacam entre si, certo? O único bônus que não estaca é especificamente o da Ashwing com OBB. Então você sempre vai usar apenas uma Ashwing, sempre, certo? E o resto, tudo OBB. Lá também dropa o Corporation Set, um set extremamente difícil de conseguir. Seguinte, aqui, de todos os mobs caem o Kafra Coffer. Desses cai o Secret Kafra Coffer, certo? E desse sim, tu vai ter uma pequena chance de pegar uma parte do Corporation Set. Cada peça te dá mais 3% de drop e o set todo te dá mais 1% de drop por 4 refines, certo? Mas sinceramente, não compensa. Não compensa. Eu dropei os shoes na cagada e já tô feliz demais com isso. Vai ficar assim mesmo. O próximo item eu sugiro será Ferro Rune of Farming, te dando aí mais 1% por refino. E sendo até que bem tranquila de dropar, você pode ir ali dropar nos Rudos, em Noble Bath House, em Komodo, por uma porcentagem pequena, ou arriscar em Waterfalls Cave, lá em Malaya, para tentar dropar com uma porcentagem um pouco maior. Mas é um mapa bem escuro, desafiador. E assim, eu confesso que eu prefiro Malaya, mas eu sou meio maluco mesmo. Aqui tem coragem. Seguindo, você pode trocar a Cult of Witches, que é a Armor, pela Treasure Sultan, ok? Porém, a Treasure, ela te dá apenas 1% por refine, tá? Então só compensa você trocar mesmo, se você tiver, né, o recurso para deixar ela mais 6 ou acima, certo? Elas caem ali das Shadow Valkyries, a Shadow of Ranged Slave, que é outro mob que só toma 1 de dano e ainda te deixa invisível, te impede de soltar skills e ainda drenando toda a sua mana. Os outros mobs ali do mapa também são bem chatinhos, então se prepare. Mas com uma armadura de elemento sagrado fica um pouco mais fácil, certo? Eu dropei na raça mesmo, mas com muito sufoco. Elas ficam ali na distorção de Odin Temple, ou seja, você vai precisar do Bifrost Mirror, que sinceramente esse ponto já era pra tu ter mesmo. Por momentos está feita essa forma mais básica do set, a partir daqui você pode ir melhorando, colocando mais ABB, com mais acessórios, com mais slots, comprar um Weaver também para colocar outra Pitchman. Mas ainda não acabou, temos também uma quest da Crown, que é uma coroa que vai te dar mais 2% de drop por refino, tá? Para fazer essa coroa você vai precisar lá em Lost Tomb of King, lá com muita dificuldade, pelo menos no começo, você vai pegar os Tower Fragments dos mobs nos primeiros andares e os Disgraced Emblems nos últimos andares, certo? Não consegue, né? Claro que você também poderá comprar tudo no market e ir lá apenas para trocar os itens, use furtividade com manual ou algum outro item que te dê Perfect Hiding e você poderá chegar lá sem ser visto.
Seguindo vem a card Abyss Mimic, que poderá ser colocada na coroa ou em qualquer outro headgear, na verdade, dando 1% de drop por refino. Eu usei por um bom tempo no Hermit Cap, mas é outro mob extremamente chato e overpower. Você tem que tomar cuidado com o fogo grego, pois ele vai quebrar sua arma. O buff lá da Lucy, sim, aquele de XP, vai te ajudar com proteção química para evitar isso daí. E para fechar, temos a sagrada runa Isis Rune of Challenge, que dará 3% de drop por refino. Porém, você tem que se atentar, pois a cada refino você vai também ter penalidades de HP e SP, certo? Ela também tem um nível mínimo para você usar. Então, fique esperto a esse detalhe aí. Essa runa dropa apenas de MVPs. Eu vejo vendendo por aí uns 2, 3 cacau, até mais barato, dependendo do status. E a maneira mais fácil de conseguir ela, sem ser comprando, é claro, é no MVP Mark Beer, mob bastante procurado, inclusive por mim. Então, se você me vê no mapa, me manda PM que eu deixo para você sem problemas. E agora algumas considerações. O set drop, apesar de opcional, é importantíssimo para o seu farm. Eu focaria nele assim que você chegar no endgame com algum char. Porém, veja que, como vários desses mobs têm o protocolo planta, ou seja, só tomam 1 de dano, muitas classes de ataque básico, rápido e de magia que irritam várias vezes saem bastante na frente. Sério, cara. Eu farmava a OBB, as Old Blue Bags lá de GK. E era um sacrifício. Foi esse exato farm que me fez fazer o Nighthaven para ver se as coisas ficavam mais fáceis e realmente ficaram. Portanto, leve isso também em consideração. Outra dica muito importante é a famosa e maravilhosa Bubblegum, que adiciona mais 100% de drop por 30 minutos. Você pode obtê-la ali doando Zenes ao orfanato, 200k para ser mais exato. Aconselho sempre que possível usar, principalmente para o drop de relíquias, onde quase sempre ela acaba se pagando. Por fim, seja analítico, pois ao usar um set drop completo, naturalmente vai reduzir seu DPS, seu HP e SP. Além do que as próprias cartas têm várias penalidades, então nem sempre compensa, depende muito do cenário. Em relação a MVPs, eu geralmente deixo o set drop equipado apenas para dar os últimos hits, mas claro, há sempre aquele risco de você ir de base, então tome cuidado. E é isso, amigos. Pode me chamar no Discord para qualquer dúvida, sugestões. Fico por aqui, aquele abraço e bora upar.